seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre os modus operantes dos hereges, que durante toda a história é o mesmo. Foi nos tempos bíblicos, foi no tempo da igreja nascente, ali nos primeiros séculos, e é até hoje da mesma forma, entrando de mansinho, sorrateiramente, seduzindo as pessoas simples, corrompendo a sua fé e os tirando da igreja. Então esses são os modus operantes dos hereges. Então a gente vê Jesus falar em São João, Evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, logo no versículo 1, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Veja, quem entra pela porta é o pastor. Quem entra por outro lugar, sorrateiramente, é ladrão e assaltante. E Jesus diz que o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, Jesus aqui já denuncia, meus irmãos, alguns falsos pastores que são hereges, ladrões e salteadores. Aqui eu não vou citar ninguém, porque até mesmo eu não posso fazê-lo, mas pelo modo com que foi denunciado por Jesus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e como nós podemos enxergar hoje, nós saberemos quem são os hereges e quem são os salteadores. Veja o que diz Jesus escrevendo, ou melhor, Jesus ensinando aos seus apóstolos em Lucas capítulo 20, Lucas 20, versículos 45. Veja o alerta que Jesus dá a respeito destes falsos mestres, desses sorrateiros, salteadores. Veja o que Jesus diz a respeito dele e veja se não existe semelhança na ação de falsos pastores nos dias de hoje. Versículo 45 de São Lucas 20. Como todo o povo o escutasse, ele disse aos discípulos: cuidado com os escribas, que sentem prazer em circular com togas. Toga é uma espécie de roupa, longa, que chamava a atenção. Gostam de saudações nas praças públicas. Talvez você já esteja aí percebendo que os falsos pastores, eles usam uma roupa que chama a atenção, gostam de ser cumprimentados nas ruas, nas praças públicas, e gostam dos primeiros lugares nas igrejas, nas sinagogas, e de lugares de honra nos banquetes. Aí preste atenção. Por isso Jesus dizia que o salteador, que não é pastor, mas se passa por falso pastor, entra sorrateiramente nas casas. E veja o que eles fazem. Que devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. Então veja, meu irmão, esses hereges, eles entram na casa das viúvas sorrateiramente, se passando de mansinho como pessoas piedosas, e fazem isso como? Simulando longas orações, simulando ser homens espirituais, homens de Deus, homens pneumáticos.
E fazendo longas orações, Jesus diz que eles devoram a casa das viúvas. Eu ainda era adolescente, já quase entrando na idade adulta. Eu lembro de uma senhora que morava sozinha, perto da casa da minha mãe, e essa mulher de repente encostou um carro, uma caminhonete, e começou a levar alguns móveis daquela mulher. E quando a gente foi procurar saber o que estava acontecendo, aquela senhora falou que, como ela não estava com dinheiro para pagar o dízimo na igreja que ela frequentava, né, uma igreja aí do Brasil que tem promovido muita gente pela teologia da prosperidade, ela dizia que, como não tinha como pagar o dízimo, foi dado a ideia a ela de ofertar, em lugar do dízimo, a geladeira e um móvel que ela tinha. E as pessoas chegaram lá, representantes dessa igreja, chegaram lá na maior tranquilidade. Colocaram a geladeira e outro móvel dela, que eu não lembro agora qual foi, em cima do carro e foram embora. E ela dizia, não, mas eu doei porque como eu não paguei o dízimo esse mês, eu quis fazer essa oferta. Então, eles entram e devoram a casa das viúvas. Jesus fala deles também no capítulo 20, ou melhor, no capítulo 12 de São Marcos, mas também Jesus fala dessa qualidade de gente no capítulo 23 de São Mateus. Jesus vai falar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra. Olha, eles andam mar e terra, eles percorrem todos os lugares para fazer um prosélito, ou seja, para fazer um novo convertido. A todo momento, converta-se, 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 converta-se. Aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus. Mas quando aquela pessoa se converte e passa a conviver com eles, veja o que acontece. Mas quando conseguis conquistá-lo, vós os tornais 2 vezes mais dignos da geena, do inferno, do que vós. E você pode continuar lendo, Jesus vai chamando a atenção dessa classe de gente terrível. E como eu estou fazendo uma leitura com calma desse autor aqui, né, Contra as Heresias, eu já li e voltei a ler de novo algumas partes. Eu estava meditando nisso aqui que Santo Irineu falou a respeito dos valentinianos, que era um grupo, né, era uma escola gnóstica, herética, do tempo em que Santo Irineu viveu, segundo século, ali por volta do segundo século. E veja o que Santo Irineu fala, é semelhante ao que Jesus combateu, é semelhante ao que os apóstolos combateram. São João já dizia, olhe, cuidado com os hereges, cuidados com os falsos mestres, cuidado com aqueles que negam Jesus na carne. Por quê? Porque eles vêm sorrateiramente, penetram a casa das viúvas, passam por homens piedosos, mas na verdade para corrompê-las. São João disse isso, o apóstolo São Paulo alertou também para isso. E veja o que Santo Irineu vai dizer. Meu irmão, eu lendo aqui Santo Irineu Contra as Heresias, no livro 3, a partir do capítulo 15, né? 15:2, né? Porque ele vai dividindo como se fossem capítulos, né? 15:1 e agora 15:2, podemos assim dizer. Santo Irineu de Lyon vai descrevendo, veja se isso não se parece, é uma descrição dos falsos hereges, dos salteadores que hoje fazem isso com os católicos. E aqui eu estou falando, meus irmãos,
eu vou abrir a boca. Estou falando de certos grupos protestantes. Eles fazem isso aqui hoje com os católicos. Veja, com efeito, é esta a artimanha que usam os simuladores, os sedutores perversos e os hipócritas. E é precisamente assim que agem os valentinianos. Então veja, assim como agiam os valentinianos outrora, hoje agem os falsos pastores, os protestantes. Veja se não é a descrição perfeita. Eles fazem discursos ao povo com a finalidade de atingir os que pertencem à igreja. Então veja, eles estão o tempo todo nas praças, falando, pregando, discursando. Mas a intenção primária não é atingir quem está na sarjeta do pecado, mas é alcançar aqueles que pertencem à igreja de Cristo, que eles chamam de gente comum. Olha, é gente até assim que tem uma certa fé, né? Como eu já escutei alguém dizer comigo mesmo: rapaz, você é uma pessoa inteligente, você lê a Bíblia, você tem conhecimento da palavra de Deus, só está no lugar errado. Vieram dizer isso a mim pessoalmente. Então veja, que eles chamam de gente comum ou gente de igreja. E assim enganam e atraem os mais simples. Olha, meu irmão, tem um tio meu que mora numa cidade chamada Natuba, na Paraíba. E esse meu tio, eu conversando com ele sobre a fé, como é que estava a fé do povo católico nessa cidade, ele disse a mim que o lixão da cidade estava repleto de quadros, né, quadros de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, imagens sacras, terços, rosários, aqueles rosários grandes que aquele povo de fé católica, pessoas simples, veja, ele diz aqui, pessoas simples, pessoas comuns, gente de igreja que usava nas suas casas. Ele disse que estava repleto. Por quê? Porque os hereges, os protestantes, entraram na cidade e começaram a deturpar a Bíblia, como se a Bíblia condenasse todas as imagens, aquilo que nós já conhecemos. Aí, que eles chamam essas pessoas gente comum ou gente de igreja. E assim enganam e atraem os mais simples, simulando a nossa maneira de falar. Simulando que estão falando de Jesus, quando na verdade estão falando do Jesus que eles pregam, que eles anunciam. Um Jesus que só fala de riqueza, de prosperidade, de bens nesse mundo, não fala de conversão, não fala de caridade, de amor ao próximo, para que venham mais vezes a escutá-los e se queixam de nós, católicos, porque mesmo pensando como nós, semelhante a nós, no sentido de falar da Bíblia, né? Se passam por católicos, se passam por crentes, se passam por cristãos, e se queixam de nós, porque mesmo pensando como nós nos recusamos, sem motivo, a estar em comunhão com eles. Eles dizem, olha, eles não querem comunhão conosco. Eles não querem. Por quê? Porque são pagãos, porque são hereges, porque são idólatras, porque são adoradores de Maria. E aqui Santo Irineu, claro que ele está falando aqui dos gnósticos que entravam, né, penetravam dentro da igreja e enganavam as pessoas simples, se passando por apóstolos, se passando por discípulos de Cristo. Dizem as mesmas coisas que nós, falam de Jesus, falam da Bíblia, professam a mesma doutrina, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, e mesmo assim nós os chamamos, né? Mesmo assim os chamamos de herege.
Por quê? Porque não são verdadeiramente cristãos. Ele diz, mas quando há força de apresentar dificuldades, convencem alguém a abandonar a fé. Então, quando um católico está passando por uma dificuldade, olha, venha para a igreja. Lá tem a rosa ungida, lá tem a fogueira santa de Israel, lá tem a piscina do óleo, lá tem a unção de não sei o que lá tem a vassoura ungida. E abandone essa fé morta, esse Deus morto que você vive aí na igreja católica. E a levar os ouvintes a não contradizê-los. Porque se alguém contradiz, se alguém fala contra eles, logo eles dizem que nós estamos deturpando as Escrituras. Então, separadamente, desvendam-lhes os mistérios inexprimíveis de seu pleroma, do mundo espiritual. Não, vem para cá, porque a gente vai revelar as coisas de Deus. Aqui tem poder de Deus, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro. E veja o que Santo Irineu diz aqui concluindo. Enganam-se os que acreditam poder distinguir só pelas palavras o que é verossímil, ou seja, o que se passa por verdadeiro, do que é verdadeiro. Olha, meus irmãos, não se pode tentar, somente pelo que se escuta desses pregadores, distinguir o que é verdade e o que é mentira. Porque somente pelas palavras, são muitas palavras bonitas, são muitas palavras de engano. E ele diz o porquê não é possível, simplesmente pelas palavras, dizer se é verdade ou não. Porque o erro é convincente. O que eles pregam convence, e tem convencido muitos a deixar a igreja. Verossímil disfarçado. Então o que eles pregam é disfarçado de verdade e é convincente, ao passo que a verdade é sem véus e por isso acessível também às pessoas simples. Então aquela senhorinha piedosa da sua paróquia, a ela é acessível as coisas também do céu, as coisas de Deus, porque a ela também é revelado os mistérios de Deus. Então, Santo Irineu está aqui descrevendo os valentinianos e nós podemos, de maneira muito clara, muito direta, ver, enxergar o quanto esses homens são verdadeiramente parecidos com falsos pastores e hereges dos dias atuais. E no livro 3 ainda, no capítulo 16, Santo Irineu vai falar dos erros dos hereges, mas isso aqui é assunto para outro momento. Então, meus irmãos, já dizia Jesus, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os hereges, que entram na casa das viúvas, que entram na casa das pessoas simples, como diz Santo Irineu de Lyon, e se passam por pessoas piedosas, pessoas de Deus, pessoas pneumáticas, ou seja, pessoas espirituais. Mas na verdade, com discursos mentirosos, verossímil, que se passa por verdadeiro, arranca as pessoas simples da igreja. Então que nós possamos tomar cuidado com esse tipo de gente, porque infelizmente é assim o modo operandi de todos os hereges ao longo de toda a história. Deus abençoe você. Cuidado com o falso pastor travestido de ovelha. Cuidado com o salteador travestido de pastor. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica ali no sininho. Depois clica no primeiro sininho, na primeira opção. Receber todas as notificações. E também compartilhe esse vídeo aí com os irmãos. E vamos anunciar Jesus
e a sua única e verdadeira igreja. Deus abençoe.